Fala pessoal, o Botafogo ganhou o Seattle Sounders por 2-1, mais sorte que juízo, no primeiro tempo legal, no segundo tempo bagunçado, né? O Paiva errou em algumas posições aí que ele mexeu e demorou um pouquinho a entender o que o técnico adversário fez para reverter o jogo, e o Botafogo sofreu, perdeu o meio campo e foi dominado, e por muito pouco não levou um empate que colocaria a classificação, que já é muito improvável, já é difícil, se tornando quase impossível, né? Mas conseguimos a vitória. Vamos ver aqui o linha de passe, aí o Calçade, né, o Breiler e tudo mais, para analisar esse jogo, esse pós-jogo de Botafogo 2, Seattle 1, também analisando um pouquinho de Atlético de Madrid e PSG, para a gente ter um panorama do que vai ser esse grupo Botafogo. Então, antes de começar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora pro vídeo, depois a gente conversa. Com o nosso linha de passe pós-vitória do Botafogo sobre o Seattle, abre com vitória num grupo complicado, num grupo onde o Paris Saint-Germain já fez 4-0 para cima do Atlético de Madrid. O Botafogo teve a oportunidade de fazer saldo, mas desperdiçou essa oportunidade com o 2-0, acabou tomando podia ter feito mais, não fez. E aí o final do jogo foi uma dificuldade danada, o Botafogo passou maus bocados que não precisava passar. Paulo Calçade, a gente fez essa pergunta no pós-Palmeiras. Pós-Palmeiras, 0-0 com o Porto. É um empate com um saborzinho meio estranho, meio ruim, ou um empate que dava para comemorar porque era começo de campeonato e tal, etc. Agora eu te pergunto sobre o Botafogo. A vitória, obviamente, vitória sempre é bom. Mas ficou um gostinho de que poderia ter sido melhor e que não precisava passar o sufoco que passou no final do jogo? Aliás, no segundo tempo, não foi só o final do jogo, né, Calçado? Tudo bem? Olá, William. Você me deu boa noite pra você. Vou dar bom dia. Vamos dar bom dia, bom dia. Isso bom dia, bom dia. Bom dia, fã de esportes. William, para a matemática do grupo, é um resultado necessário que você aceita, porque o Botafogo tem 3 pontos. É isso. Agora, olhando para o grupo, esquecendo a matemática, faltou muito futebol. Não dá para encarar Atlético de Madrid e não dá para encarar também o PSG jogando o que o Botafogo jogou hoje. Então, assim, é muito pouco. Porque no segundo tempo ele chegou a ser amplamente dominado em alguns momentos, vários momentos, né, jogando no contra-ataque, defendendo um placar 2-0 contra uma equipe que tem deficiência técnica, que a gente muitas viu deficiências, jogo, né? né? Mas o Botafogo tomou muitas decisões equivocadas. Em alguns momentos você tinha festival de passes errados. Tudo bem, o primeiro jogo sempre é um jogo que pesa numa competição como essa, mas vai ter que melhorar imensamente. O Botafogo que disputou a final da Libertadores, aquele Botafogo precisa ainda dar uma qualificada para enfrentar o PSG. Imagina isso aqui. Então, assim, para a matemática do grupo tá legal, mas para a dinâmica do jogo não aguenta. Porque a gente estava fazendo conta já, né, Prats, ali na redação, porque são só 3 jogos. Então, o primeiro jogo você já está fazendo conta, aí já vai acabar. O caminho é curto para poder chegar às oitavas. Tá bom, vamos lá. A sorte do Botafogo é que o Atlético de Madrid tomou uma traulitada, 4-0. Então, o saldo foi lá para baixo. Mas na próxima rodada, o Botafogo pega o PSG. Vencendo hoje, ele está muito vivo. E venceu, é isso que tinha que fazer. 3 pontos, o Atlético de Madrid está zerado. Se na próxima rodada o Botafogo perde para o PSG, que todo torcedor do Botafogo sabe que o PSG é favorito, natural é uma vitória do PSG. Se ele conseguir uma derrota por 1-0, ele consegue segurar um pouco o saldo e vai depender do que o Atlético de Madrid vai fazer contra o Seattle Sounders. Para na última rodada, quem sabe jogar pelo empate contra o Atlético de Madrid para se classificar. Né? É isso. É uma conta que pode ser feita porque o segundo critério é o saldo. Então, assim, beleza a vitória. Mas ficou faltando um pouco de saldo e eu acho que o que mexe ali é a questão do desempenho, principalmente no segundo tempo. O Calçado tem os números, daqui a pouco vai até mostrar que o Seattle Sounders foi superior ao Botafogo em vários critérios no segundo tempo. Tudo bem, William? Bom dia ou boa noite. Bom dia, bom dia. Para os companheiros bom dia. também, para o fã de esportes. O Botafogo leva da vitória contra o Seattle Sounders só o resultado. Não dá para se aproveitar muitas outras coisas, não, né? Quando o Renato Paiva monta o time e ele começa com 2 centroavantes, o Igor Jesus saindo mais da área, o Mastriani mais como camisa 9, o Savarino saindo muito da esquerda para o meio, o Arthur bem mais da direita para o meio, né? Para o Vitinho ser o ponta quando o time ataca pela direita. O Botafogo faz 2 gols em 2 cruzamentos, e aí teve mérito da jogada bem trabalhada no segundo gol, de uma bola parada que o Alex Telles cobra muito bem, e o Jair abriu o placar, que foi o gol que abriu o marcador. Mas o segundo tempo do Botafogo não existiu, William. O Mastriani não estava bem no jogo quando ele sai. Agora, o Joaquim Correia, que estreou hoje, também não foi bem. Entrou, me parece, querendo resolver tudo ao mesmo tempo, querendo fazer muita coisa, não conseguiu fazer nada tão bem feito. Meio fora do ritmo. O time começou a dar muito espaço para o Seattle, muito espaço, e não tomou o empate porque a finalização do Seattle era muito ruim. O jogo foi basicamente definido também pela finalização. A do Botafogo, feliz e boa no primeiro tempo, em 2 momentos que a bola foi pelo alto,
E a do Seattle, muitas que apareceram, o time americano não aproveitou nenhuma. Tanto é que o gol foi leva até o uma resultado, sorte, ponto. foi Não uma leva sorte mais pra nada dizer em no relação à Jesus. estreia do Botafogo. Desempenho, atuação, até a parte tática, entrosamento do time, a combinação do time, isso quase não apareceu. Valeu por estrear com vitória. Contra a PSG, Atlético de Madrid é outra situação, outra condição de jogo, contra outro nível de adversário. Hoje ganhou, ok, fez 3 pontos. Mais do que isso, não dá para aproveitar muita coisa do Botafogo positiva, não. Breler, acho que, como o Prato falou, tá muito da incompetência do Seattle, né? Lances assim, bem... Você olha e fala, cara, isso aqui, com todo respeito... Aí quando fala com todo respeito, já foi buraco abaixo. Quem não respeitou mais foi, nada. Né? Mas assim, lances que eu não vejo muito aqui nas peladas aqui da empresa, né? Sabe, o Churras lá e tal, tem lances assim que eu não... E os caras erraram coisas assim. Aquele De La Vega que entrou, que é a grande promessa, né? Sim, né? Ele veio do Lanús. Ele teve 2 lances assim, bem bizarros na partida. Teve assim, jogada da cara do gol, não ele, mas furou ali. O Prato disse nos bastidores que é o Canóbio argentino. Canóbio argentino é boa. Gente, perto dele, assim, do que se viu hoje, o Canóbio é um gênio. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, William. Bom dia para você, para os companheiros. Olha, hoje não foi uma jornada muito feliz do professor Renato Paiva, nem tanto pela escalação. A escalação com 2 centroavantes, para mim, fazia sentido pela fragilidade do Seattle Sounders na bola aérea. Então, e na bola aérea, o Botafogo conseguiu fazer os 2 gols e até o preenchimento da área favorecia o Igor Jesus a levar vantagem nesses cruzamentos. Mas no segundo tempo, ele desarrumou o time completamente. A entrada do Tuco Correia fora de ritmo e também não na posição ideal. Ele é um segundo atacante, ele não é necessariamente um ponta, até pode jogar mais aberto pelos lados, mas ele funciona ali realmente se aproximando do centroavante e ficou meio perdido em campo, começou meio do lado esquerdo, centralizava demais, o Botafogo perdeu o lado esquerdo, não conseguiu retomar, o Cuiabano entra, mas também sem uma função definida. E aí foi uma série de decisões que não funcionaram. Até saca o Savarino para colocar o Arthur Cabral, já tinha... sacado o Mastriani, desfez o sistema com 2 centroavantes. O Igor Jesus aqui, mais pra trás. O Igor Jesus volta de novo. Então, ficou realmente um Botafogo muito bagunçado, muito desarrumado no segundo tempo, enquanto o Seattle Sounders, que tem um trabalho longevo, né? O Brian Schmetzer faz um trabalho de quase 10 anos lá, conhece muito bem o time, arrumou o que não estava funcionando no intervalo, tirou o Noru, que é o lateral esquerdo ali meio atrapalhado, fez aquela falta no Arthur. Senhora, uma falta. E aí saiu o gol do Botafogo. Falta boba, né? Empurrou, tomou um amarelo, e aí ele tomou uma boa decisão, que foi colocar mais um meio-campista, não colocou um lateral, e ali o Seattle Sounders conseguiu ter mais posse de bola, 19 finalizações no segundo tempo. Pecou nas próprias limitações, né? Essa é a questão. E assim, o Botafogo, além de ter escapado de tomar um empate, e até mesmo a virada, perdeu uma grande oportunidade de fazer saldo. Porque era um jogo para fazer ali 2-3-0 pela superioridade. O Botafogo nem jogou tanto, mas era superior no primeiro tempo. Então, as decisões do Paiva comprometeram muito o jogo do Botafogo no segundo tempo, mas é aquela história. Estreia, assim como final, não se joga, se ganha. O Botafogo cumpriu a missão primária, que era vencer o jogo. E aí realmente confiar numa mobilização, até a estreia tem esse peso emocional, psicológico, então já tira esse peso, mas vai precisar jogar pelo menos o dobro para resistir ao PSG. Resistir, essa é a questão. Exato, não é jogar de igual para igual, é ser muito realista e até o jogo de hoje mostrou que o Botafogo realmente vai ter de fazer um jogo de resiliência, de resistência para tentar um empate ou perder de pouco do PSG. Essa é a questão agora, né, Calçade? Porque muita coisa vai ter que mudar para enfrentar o PSG. Acho que o Breira foi muito bem aqui. Resistir. Ninguém vai imaginando que o Botafogo... O futebol arma surpresas. A gente sabe disso. Mas é muito complicado imaginar uma vitória sobre o PSG. Difícil. Difícil. Você pega um time italiano na final da Liga dos Campeões, que é a Inter de Milão. Faz 5. Tomou uma goleada. Aí você pega o time do Simeone, que é um especialista, tomou uma goleada. O que o Botafogo teria que melhorar para superar essas equipes que estão num nível superior e mesmo assim foram goleadas? Acho que as chances do Botafogo é o PSG não jogar nada. Mas, assim, os caras estão hiper motivados para esse Mundial. Esse Mundial, acho que é legal contextualizar. A gente olha para ele pensando naquilo que a gente via até pouco tempo atrás. Aqueles jogos do final do ano são jogos em que todas as ligas estão com seus jogos ativos, seus campeonatos locais,
Você cria uma brecha, arranca 2 equipes, 3, 4, para ir jogar. Geralmente o europeu é assim, ele vai e está tudo rolando lá. O mundo está olhando para o seu quintal. Então, assim, a importância é pequena. Esse Mundial é ao contrário. Por quê? É um Mundial, tem a chancela da FIFA, o outro tinha a organização da FIFA, mas esse tem o carimbo da FIFA, não existe nada no mundo do futebol rolando, tanto que aqui parou, e os campeonatos europeus estão parados. Então, assim, naturalmente, o mundo do futebol olha para esse Mundial, porque ele está num espaço do calendário que era a Copa das Confederações, que antecipava a Copa do Mundo de futebol com as seleções. E a FIFA deu uma tacada de mestre. É muito mais legal fazer um evento com clubes do mundo todo do que com seleções antecipando o que vai acontecer um ano depois. Fica muito chato. Claro. E aí ela traz várias regiões do mundo para observar. Então é um evento que, se você for discutir se ele cabe ou não no calendário, obviamente não cabe no calendário do futebol mundial. Mas ninguém está se preocupado com isso. Então, o mundo olha com atenção porque é o que tem. E é o que tem, magnífico. A premiação absurda, só para botar o pé. Pisou nos Estados Unidos, absurdo. A Botafogo pegou 2 milhões. Por exemplo, o Botafogo ganhou 2 milhões de dólares com essa vitória. Palmeiras ganhou 1 milhão pelo empate. Então você, além de ganhar para jogar, para participar, você vai somando e vai passando de fase. Se quem for o campeão vai pegar uma bolada. E você acha que um Luiz Henrique, o PSG, depois de ganhar 3 títulos, e o Luiz Henrique fez isso, ele já tinha feito com o Barcelona em 2015, Sim. Fez agora com o PSG. Você não quer ganhar um quarto tendo Real Madrid, Manchester City, grandes potências do futebol mundial. Então, este evento é outro contexto completamente diferente daquele outro. Certamente vai esvaziar, porque isso aqui é brincadeira. As marcas que estão envolvidas aí, você tem um Real Madrid para estrear ainda, com uma atração que é o Xabi Alonso, os primeiros jogos do Xabi Alonso. Então, essa atenção do mundo é completamente diferente. Por isso que é legal, é muito legal participar. Mas não é a melhor versão do Botafogo. O Botafogo campeão da Libertadores não é esse que está aí. Não é a melhor versão do Fluminense, que já mudou tudo, porque ele foi campeão da Libertadores, mas não é a melhor versão. Brigou para não cair o ano Flamengo passado. E Palmeiras eu vejo aqueles que têm mais condições. Mas você veja, é pesado, cara. É uma competição pesada, é difícil. E o Botafogo ainda tem essa questão do grupo, né? Pegou um grupo muito ingrato. É o mais difícil. Que mesmo o torcedor botafoguense hoje, mesmo vencendo o jogo, com percalços, com sufoco no final, o cara olha de forma pragmática e fala, é uma ladeira. Porque o que o Botafogo precisa agora é chegar ao último jogo contra o Atlético de Madrid precisando de um empate. Sim. Essa é a conta. Aí é o cenário ideal. É ser objetivo, prático e reconhecer limitações e o abismo que existe hoje entre Botafogo e PSG. Fala pessoal, passando para lembrar vocês de deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho, tá? Para ajudar o canal aqui e também para receber avisos sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal. Aqui em cima Live Pix, né? Ali em cima o Pix do canal. Se quiser participar do sorteio, de agradecimento a vocês que ajudaram o canal a não deixar de existir, o principal, né? Doando Pix aí para gente pagar a multa e recuperar o canal. Vocês que não participaram, não doaram Pix, mas ajudaram com like, com compartilhamento, com inscrição, vai lá e doa 1 centavo ou 2 centavos, não faz diferença. Só para vocês participarem, para terem o nome de vocês no meu saldo bancário, né, para estar lá na lista e eu poder sortear as pessoas por lá. É pelo meu extrato bancário que vai sair o sorteio da camisa do Botafogo para um de vocês inscritos no canal. Regras: o sorteio vai rolar quando esse canal aqui bater 5 mil inscritos, canal reserva. Tem que estar inscrito no canal titular, o principal, e no 2.0. E, logicamente, ter mandado um Pix de até de 1 centavo para cima para estar no meu saldo bancário e a gente poder sortear por lá. Eu vou rolar e vai aparecer um nome e eu vou escolher o campeão, tá bom? Então, bora pro vídeo e depois a gente conversa. Vou falar uma coisa rapidinho. Se o Botafogo ele consegue a classificação dele e se ela acontecer, será em segundo no grupo. Né? O saldo dele em relação ao Atlético é de 5. É de 5. É de 5 gols de diferença. O que a próxima rodada vai provar, porque aí tem o Botafogo contra o PSG e o Atlético de Madrid vai pegar esse Seattle Sounders. Vamos ver o que vai acontecer nesses confrontos, né? Quem perde saldo daqui, quem ganha dali, como é que vai ficar essa diferença. E aí chegar para o empate. Só que se ele chega na condição do empate, ele consegue esse empate, se classifica provavelmente em segundo, ele cruza com outro grupo, onde você tem o Palmeiras,
e o Porto. Aí você vai falar, poxa, mas se o Botafogo jogar contra Palmeiras ou Porto, o que ele jogou hoje, ele não ganha nenhum dos dois. Ok, mas a gente sabe que os jogos são diferentes, aí já vão ser 3 jogos, é outra história e tal. E um confronto brasileiro, por exemplo, é uma outra pegada e tal. Então eu acho que se ele consegue esse feito, o Botafogo tem chances reais de chegar às quartas. Tô falando alguma loucura aqui? Não. Ele tem chance, porque aí ele pega o Botafogo, ele pega o Palmeiras ou o Porto. O que a gente viu do Porto hoje, um Botafogo fazendo um bom jogo contra o Porto, pode avançar. Ele pode avançar. Pode. E contra o Palmeiras também, né? Confronto brasileiro ali. Então, o Botafogo tem ao mesmo tempo olhando uma possibilidade de, quem sabe, chegar a umas quartas, que seria um grande feito. A gente sabe, brasileiro chegando às quartas é um grande feito. Mas, ao mesmo tempo, Breler, olhando o desempenho de hoje, ficando com a pulga atrás da orelha, sem saber se ele realmente vai sequer chegar às oitavas. E, Breler, esse é um... O Atlético de Madrid enfrenta o time norte-americano na quinta-feira, às 19 horas. E o Botafogo, às 22, tem o PSG. Ou seja, o Botafogo já entra sabendo... Esse é um ponto importante. Sabendo o tamanho... da parada. Então, esse Olha aí que eu te interrompi. Não, e esse é o momento de ser realista, pragmático. Se o Renato Paiva resolve, eu vou me redimir do jogo de estreia, eu vou colocar o time pra frente, é uma postura que não condiz com o que vai encontrar do outro lado. Então, no jogo contra o PSG, faz muito mais sentido voltar com o Cuiabano pro lado esquerdo, ter uma defesa mais recomposta. E o Cuiabano ali pelo lado esquerdo, jogando com o Alex Telles, resolve muita coisa, equilibra o time. Então isso daí já conserta muito do que ele tentou fazer no segundo tempo e não conseguiu contra o Seattle. E ser consciente, na minha visão, o Botafogo tem a missão mais difícil contra europeus, de brasileiros, desde o Santos contra o Barcelona. Porque se a gente... O Fluminense pegou o Manchester City... também do Guardiola. Essa foi uma pedreira danada. Complicado. Né? Mas, pra mim, o Santos ali era o Barcelona do Messi, era um time que não... O melhor Barcelona de todos os tempos. O Guardiola considera aquela atuação a melhor atuação da equipe dele na passagem pelo Barcelona. A melhor temporada da história você tem razão, do Barcelona. Então, ali era realmente uma missão complicada que o Santos até delirou, porque tinha o Neymar, tinha Ganso ali, a história de vamos ver se o Barcelona é isso tudo. Então, nesse momento, é pé no chão total. E é lógico que todo atleta profissional vai entrar em campo com a ambição de ganhar o jogo, de fazer o melhor possível. Mas, nesse caso, uma derrota por placar mínimo deve ser comemorada como uma vitória. Porque, até olhando para o outro lado, ainda mais se o Atlético de Madrid não tirar essa diferença de saldo, o Botafogo precisa ir para a última rodada para jogar pelo empate. E pensando dessa forma, só assim um time brasileiro pode ir longe no Mundial, porque há uma diferença. E olha o PSG do Luiz Henrique. Além de ser um grande time, além de jogar muita bola, eu nem comparo com aquele Barcelona do Messi, claro, mas ele vem no embalo que nenhum time que jogava o Mundial no outro formato tinha, que acabou de ser campeão da Champions, acabou de meter 5 na Inter de Milão e novamente faz 4-0, como o Calçade falou, uma das melhores defesas do mundo, a segunda melhor defesa do Campeonato Espanhol dessa temporada, e não tomou conhecimento. Se o Botafogo for de peito aberto ou ali... Esquece isso, é suicídio. Querer negociar, vamos tentar fazer um golzinho na bola parada. É pensar realmente no melhor que pode fazer de forma reativa, com defesa bem postada e num jogo de contexto bem diferente do que foi essa estreia com o Seattle Sounders. Eu acho que não aguenta. Primeiro que você pega o PSG, você tem olhar para o adversário, né? Um time que faz uma saída de bola muito boa. Mas você acha que não aguenta, não aguenta o PSG, segurar um empate ou uma derrota por placar mínimo? Sim, empate vencer o PSG e empatar eu não acredito. Eu só não vou te garantir aqui o tamanho da derrota. Pelo seguinte, primeiro que ele tem que marcar a saída de bola do PSG, assim, magistral marcação. Né? E o PSG é um time preparado para isso, para ser marcado, para atrair o adversário, porque é o jogo praticado pelo Luiz Henrique. O Botafogo não tem essa capacidade? Não tem. Hoje não. Até porque é um time que demorou para contratar treinador, demorou para começar a temporada e agora a conta vai chegar o recibão. O recibão de achar que o ano começa em março, em abril, chegou no Mundial de Clubes. Se tivesse começado lá atrás, talvez a gente estivesse discutindo outra coisa, talvez. Mas assim, o que é o PSG? O PSG do Luiz Henrique só joga o que joga porque tem um padrão coletivo absurdo. Com o Messi, Mbappé e Neymar, jamais jogaria o que joga. Por quê? Porque ele é um time que todos correm e marcam. O Vitinha é uma sacanagem que joga o Vitinha. Eu vejo o Vitinha jogar, eu lembro assim no time no Barcelona do Guardiola, o Xavi.
porque o Xavi estava em todos os lugares e sempre era opção de passe. O Vitinha ainda tem uma mobilidade provavelmente ainda maior que o Xavi, e o Vitinha faz saída, ele triangula na esquerda, na direita, ele tem um movimento dentro do campo que é impossível deter o cara. Então, o PSG é construído em cima desses movimentos, desta ideia de mobilidade levada às últimas consequências, que é o jogo de posição que o Guardiola pratica, o Luiz Henrique conseguiu ganhar uma Champions praticando esse jogo, que é você sai, se o adversário vem te marcar, você comemora, porque aí você começa a levar o teu adversário para as zonas do campo que te interessam e vai minando as forças do adversário. Eles fizeram isso recentemente contra a Inter de Milão e fizeram isso também contra o Atlético de Madrid. Então, eu não vejo o Botafogo preparado para encarar esse tipo de jogo, que é riquíssimo, mas um negócio assim espetacular. Teria que ter um dia de um apagão geral no PSG, entrar com os reservas, tal, mas não vai acontecer. Então, eu acho muito difícil. O PSG, a gente vê até pela vibração do jogador, a gente vai olhar o Luiz Henrique e tal, o PSG está afinzaço de ganhar esse Mundial. O PSG, até a gente estava falando no linha ali do pós-Palmeiras, para dizer que o PSG, ele entrou na competição muito focado, muito determinado, e eu acho que o intervalo do jogo mostrou isso. 2-0, calor, cansaço, desgaste. Jogo meio-dia, né? Temporada, jogo meio-dia, 2-0. Vamos dar uma seguradinha na emoção aqui. Vamos, quem sabe, mudar umas peças. O calor faz toda a diferença. E não mexeu. O time continuou mesmo no segundo. Claro, depois teve as alterações durante o segundo tempo, mas já não mudou no intervalo. Então, ele continuou com os mesmos jogadores e tal, e acabou fazendo o que fez, né? Então, assim, o PSG, além do futebol que pratica, que é o melhor da Europa no momento, talvez é o melhor do mundo, vamos ver, é um time que está com vontade, está afim de ganhar. Imagina o seguinte, o projeto do PSG, que é do Estado, de um Estado, do Catar, foi um projeto que derrapou até a conquista da Liga dos Campeões. Eles derraparam de todas as maneiras possíveis, fazendo contratações absurdas, gastando dinheiro assim que jorra. Pode gastar, né, Calçado? Que é uma exceção da exceção. Eu tenho um patrocínio para você nesse botão aqui. Isso. Vou te dar 100 milhões de euros nesse botão por mês, tá legal? Assim, eles podem fazer. E eles fazem. E a UEFA tá nem aí, né? Se eles tivessem o fair play da Espanha, estavam ferrados. Mas eles não têm. Então, envolve uma série de coisas. Envolve governo, envolve uma série de interesses. Então, o PSG, para o Catar, imagina a importância de ganhar este Mundial também. É de comprovar tudo aquilo que foi feito até agora a um custo de bilhões de euros. Que chegou da forma, eu diria, por um lado mais simples possível. Sim. Sem Messi, sem Neymar, sem Mbappé. E por outro, com o jogo mais sofisticado que ele poderia encontrar, que é lindo de ver. Se você olha para o jogo, você começa a olhar, quando a imagem abre, começa a olhar para o resto. Fica só olhando para a bola. Cara, o movimento, eles têm dos lados do campo, caras que têm uma capacidade de enfrentamento individual no espaço curto, que é absurdo. Então, eles chegam na linha de fundo a hora que eles querem e cruzam para trás. Se é para esticar o jogo, eles esticam. É uma riqueza de jogo. É uma riqueza, cara, que é muito difícil. Então, o torcedor do Botafogo tem que ir um pouco preparado para isso. Porque, às vezes, nossa missão aqui, todo dia, é acompanhar esses times. Sim. Será que todo mundo acompanha? Não é todo mundo que acompanha. Sim, então tem muita gente que acha que dá para ir, dá para encarar. Dá para encarar. Mas sabe que isso é um desafio, né? Porque é uma linha tênue essa daí. É você ser realista em relação à diferença que existe de trabalho, de time, de jogadores, enfim. Que é algo que não dá para comparar, não é o mesmo mundo. E, ao mesmo tempo, você não passar, às vezes, um recado para quem trabalha com você, para o elenco que está com você, que é o seguinte, olha, se perder de 3 tá bom, se perder de 4 é aceitável. Isso eu acho que é uma linha tênue. Isso aqui é para fora do vestiário. Lá dentro. Então, isso é uma linha tênue. Porque, é claro, você tem de acreditar no que você está fazendo, você tem de passar essa mensagem para os jogadores, né? E, ao mesmo tempo, você tem que ser realista. Que, olha, isso aqui que a gente vai tentar fazer é muito complicado. O que a gente vai ter de fazer hoje, o que a gente não fez até agora no ano, é marcar de maneira diferente, é defender com mais gente. A saída de bola é difícil contra o PSG, eles sufocam a saída de bola. Nosso time está preparado para sair dessa pressão que eles fazem. Você acha que está?
Acho difícil, William. É difícil. Eu confio muito naquela coisa meio imponderável. Olha, pode ser naquele dia, um dia do PSG não tão inspirado. Botafogo tem uma atuação que poucas vezes teve no ano e com o Paiva. Né? Então, tem uma atuação que não teve no ano ainda. Eu acho que na Libertadores o time conseguiu até algumas viradas e vitórias difíceis. Um cenário que era o Newton Santos, era outro nível de adversário, mas era ali quase que um jogo eliminatório. Botafogo ficou na porta de cair na Libertadores e avançou. Ganhou da Universidade de Chile com um a menos. Universidade de Chile com a menos um tempão. Tomou empate do Estudiantes, conseguiu voltar a fazer o terceiro gol depois contra o Estudiantes. Agora o que vai viver na quinta-feira é diferente, né? Por exemplo, com a escalação de hoje, eu acho suicídio. Eu queria analisar essa escalação. Arthur, Savarino, Mastriani e Igor Jesus. Tem 4. E aí você, imagina assim, Marlon Freitas e Gregório, para segurar o meio de campo do PSG, primeiro que já são 3 jogadores. Sim. E com uma movimentação magnífica. Movimentação, o Dembélé está contundido, talvez não jogue essa partida ainda, mas o Luiz Henrique tem um apoio frenético pelos lados. Tem o Hakimi, que é um baita de um lateral, né? Os jogadores vêm por dentro, o Hakimi assume a amplitude. É um time que joga... a gente falava em jogo de posição, às vezes, lá atrás, né? Você via aqueles papos, isso daí engessa o jogador. Gente, olha o Vitinha, se está engessado. O Vitinha tem algum gesso no Vitinha. Ou que vai na esquerda, do lado esquerdo. Ele está totalmente assim, o cara. O que tem é o seguinte, eu tenho espaços do campo com funções e missões específicas que precisam ser desempenhadas em espaços ocupados. O jogador que está ali veio por dentro, alguém pega e assume. O companheiro do lado pode assumir. Se eu preciso ter amplitude, abertura, alargar o adversário, esse é um princípio básico de jogo de posição. Nem todo time que tem amplitude é jogo de posição, mas todo jogo de posição geralmente tem amplitude. Então, se o lateral veio por dentro, tá bom, o ponta vai estar aberto. Você não vai ter espaço vazio que não está preenchido. Tem esse movimento super coordenado e assimilado pela equipe. Então, cara, se você coloca 2 volantes para pegar tudo isso, você está ferrado. E os caras de beirada, o Arthur vai voltar para marcar? Você vai fazer a pressão de que forma no adversário? Então, assim, eu acho que o Paiva tem uma missão tática bem complicada e bem diferente do que a gente viu até agora. Mas tem alguns caminhos, mas todos partem dessa pegada da resistência. Porque qual é o erro de muito time brasileiro que chega nesse momento, está ali na euforia do torcedor, vai enfrentar um europeu? É de, não, aqui é Brasil, vamos jogar para frente, vamos competir. E nesses momentos, reconhecer a limitação, reconhecer que é mais frágil, pode ser um grande trunfo. Porque quando o Santos vai enfrentar o Barcelona do Guardiola e se expõe, vira presa fácil. O Fluminense, mesmo ali sendo um princípio de jogo do Diniz naquela época, também se expôs na saída de bola. Foi até fácil para o Manchester City roubar a bola lá na frente. O Corinthians, que é o último que ganhou de um europeu, por que foi tão bem? Porque mesmo contra um Chelsea ali com problemas na época, falou, olha, a gente só vai ganhar se tiver uma defesa muito bem postada, linhas próximas e jogando como dá, com bola na área, com bola longa, com contra-ataque, e assim funciona. O Grêmio contra o Real Madrid teve essa postura também. Entendeu que acabou perdendo com um gol de falta do Cristiano Ronaldo, inclusive, mas foi resistindo, tomou pressão, e aí todo mundo sabia que ia ser assim. Vamos reconhecer. Era o Grêmio contra o Barcelona, o Inter também. O Inter contra o Barcelona, quando conquista o título também. E era o Grêmio do Renato, que gosta de jogar com posse de bola. Sim, mas entendeu ali o que tinha que fazer. Então, para enfrentar o PSG... o Botafogo vai ter necessariamente de se transformar num time reativo. E aí tem caminhos para isso. Primeiro, a volta do Cuiabano para o time. Acho que esse é o nome certo. Eu também acho É natural para equilibrar. O Arthur, por mais que não seja um jogador de recomposição, ele tem capacidade de desarme. Tanto é que no primeiro tempo, e aí uma coisa boa que o Botafogo fez hoje, uma das poucas, desarmes no primeiro tempo. Foram 20 no primeiro tempo, 4 do Arthur, 4 do Gregory, que é quem mais rouba a bola no time, e 4 do Marlon Freitas. Então esses 3 caras vão ser fundamentais na principal missão do Botafogo, que é desarmar o PSG e desarmar do meio para trás. Talvez Savarino e Igor Jesus. Um pouquinho Savarino e Igor Jesus. E o Arthur pode até, se o Paiva tiver a confiança da recomposição, da sempre fechando a linha, do outro lado tem um Cuiabano, então já é um apoio para os volantes, talvez ele consiga... E mudando a postura também, Calçade, porque não vai ser o Botafogo mais frenético, que vai ter a bola no campo de ataque, que vai ter posse, que vai dar contra-ataque. Não conseguiu fazer no segundo tempo hoje. E não é o cenário, não é o que o jogo contra o PSG pede. E aí, o Botafogo tem uma coisa que faz muito bem. Marlon Freitas com bola longa.
Em muitos momentos, é bola longa no Igor Jesus, segurar um pouco, dar uma respirada e tentar lá no ataque frear o jogo. E fora isso, usar a bola aérea, como usou hoje com o Jair, tem estatura. Mas fora isso, é um Botafogo se defendendo com linhas muito próximas e saber, vai ser jogo de resistência, de contar com o John trabalhando bastante, de contar com um ótimo dia da zaga. E a gente sabe que esse Botafogo é meio ali o time das causas impossíveis. Isso que eu ia falar. Tudo que fez até aqui... A gente lembrar a história desse não time... dá pra duvidar desse time com em nada. boa parte de um Eu não tô elenco falando pra diferente vencer, desse, mas pra né, resistir. Brilha? Com outro treinador, é verdade. Mas esse time ganhou uma Libertadores da América atuando por 100 minutos com um atleta a menos. Esse time ganhou um Campeonato Brasileiro, ganhando no Allianz Parque, ninguém ganhava do Palmeiras. Ganhou do Inter no Beira-Rio, que ninguém ganhava do Inter no Beira-Rio. Eu não estou comparando, mas estou falando o seguinte. Mas tinha Luiz Henrique e Almada. Não pegou uma máquina dessa ainda. O treinador era outro. Almada, que já na seleção argentina na realidade tá aqui, já né? está ganhando um espaço e... Então assim, mas diferente. esse time levantou 2 grandes taças em 10 dias, né? Que foi aquele intervalo de Libertadores brasileiro, ganhando jogos em locais que ninguém ganhava até então. Ainda mais a Libertadores. Dia 30 de novembro de 24, o Botafoguense é um dia especial. Gregório expulso ao minuto e ganhar da maneira que ganhou do Atlético Mineiro. Então assim, esse time, como falou bem o Breler, conseguiu causas quase impossíveis e a resposta foi muito boa. E até nessa temporada também. É uma outra história, nessa temporada também. A classificação da Libertadores é um pouco disso. Até o Paiva estreando, 0-0 contra o Palmeiras. Uma boa atuação. Muito consciente. É isso. Então, começa desacreditado de novo na Libertadores, até por ter perdido Supercopa e Recopa, consegue dar a volta por cima. Então, é um time cascudo nesse ponto. Mas, pro jogo do PSG, é uma realidade que ele nunca enfrentou. Nunca enfrentou um time com tamanha diferença técnica e tamanha diferença no trabalho de treinador. O Luiz Henrique está há mais tempo, o Paiva ainda está tentando encontrar um time ideal. O Paiva está perdendo o jogador. O Paiva vai perder o Igor, o Paiva vai ser o Botafogo do Mundial. Também, né? Não vai ser o mesmo Botafogo de agosto, de julho. Sim. Já vai ser outro. Então, o Arthur Cabral entrou um pouco hoje, né? Que deve ser um substituto do Igor Jesus a curto prazo, porque os centroavantes do Botafogo, nenhum deles ainda agarrou a vaga. Juan, nem pensar, passou longe. O Mastriani é um jogador que até fez alguns gols no Brasileiro, mas ninguém olha, acho, como um 9 de segurança hoje. O Arthur Cabral é uma novidade, que chegou e talvez não esteja no nível do Igor Jesus para substituir a curto prazo, mas dos camisas 9 do grupo hoje do Botafogo, me parece que é o melhor. Mais jogador que o Mastriani e muito mais jogador que o Juan. Quando o Paiva saca o Savarino para colocar o Arthur Cabral, ele já entra numa fogueira. Então, mas é que tá, Breler, eu tem a entendo. parte física, as obviamente. alterações não deram resultado, mas eu acho que elas não explicam tanto um segundo tempo tão desesperador como foi. Tudo bem, as alterações não deram resultado, o time desarrumou, acho que o Paiva pensou uma maneira e a prática foi outra. Agora, tão desesperador como foi, será que dá pra gente se apegar nas alterações do Paiva? Eu acho que o time pode ter se desconcentrado, o jogo saiu do controle de uma maneira que depois ninguém mais conseguiu controlar nada. Foi começar a rezar pro Seattle errar a finalização, o Seattle chutava daqui, pegava no John, pegava no outro, Então, mas alguém eu queria entender, furava. então, por que se não tem a ver com as alterações, com as mexidas? Não, eu acho que passa pelas alterações, William. O que levou a esse Mas descontrole? pode Porque ter você passado tem por um algum jogo tipo de que você tem relaxamento. 2-0, Então. você tem 2-0, você faz um gol no final do primeiro tempo, um momento onde o Botafogo já demonstrava uma oscilação na partida, já não estava bem. Não um momento fácil não foi. Já não estava bem, o Botafogo faz 2-0, volta pro segundo tempo com 2-0. Pô, você tá ganhando de 2-0, você tem vantagem, você é tecnicamente bem melhor que o seu adversário, apesar de estar jogando na casa deles, torcida a favor, todo, tendo barulho, bacana, a festa, mas você é bem superior ao Seattle. O que justifica o descontrole, se não justamente o que o Breler está falando? Mas para mim não teve relaxamento, que o segundo tempo começa com o Botafogo em cima, a oportunidade criada pelo Arthur, uma jogada de aceleração. Então ali, o Botafogo entrou com postura de concentrou, vamos aumentar o saldo. Só que o time se desconcertou porque o Correia entrou sem posição. O Correia entrou perdido. Ele entrou mal mesmo. Acabou de chegar. Então, eu nem critico, porque é um jogador que tem qualidade técnica. Certamente ali vai brigar para ser titular. Mas o ponto como o Paiva tentou encaixá-lo. Mais pelo lado esquerdo, e aí o Savarino seria o cara centralizado, o Arthur pelo lado direito. Só que o Correia, por não ser esse cara, que vai ficar ali na ponta, como, por exemplo, o Luiz Henrique ficava, ou até o Savarino quando jogava do lado esquerdo, ele ficou tentando se achar, e aí se deslocava, centralizava muito, o Botafogo já não tinha mais o lado esquerdo, demorou ali pro Paiva, peraí, perdi o meio-campo, eu tô com um atacante ali que não sabe o que tá fazendo, tá perdido, o Igor Jesus voltou a ser referência, parou de tocar na bola, e aí quando ele vai tentando fazer as mexidas, vira um efeito borboleta de que o time já não tinha mais a bola, a posse passou totalmente pro Seattle Sounders, então, para mim, a mexida crucial
a entrada do Correia numa posição que não era dele e um atleta que acabou de chegar. Então, ele, para mim, o Paiva colocou os dois estreantes, tanto o Arthur Cabral quanto o Correia, numa fogueira, porque ele colocou, não só no momento em que o time já estava bagunçado, mas essas alterações contribuíram muito para ir desajustando o time pouco a pouco, e por isso foi esse sufoco. Então, e não coloco só a responsabilidade no treinador. Claro que os jogadores também são caras como Marlon Freitas, como às vezes Gregory. o time baixa mais do que o treinador. Também, claro. Às vezes até instintivamente, né? Mas o Paiva também faltou um pouco para ele de leitura do que o técnico fez do outro lado, porque no intervalo é quando o Brian Schmetzer tira o lateral esquerdo e coloca um cara que até caiu mais pela ala esquerda, mas era um meio-campo, o Seattle Sounders passou a ter uma superioridade muito grande pelo meio e com um jogador, o Correia, totalmente descolado do que era o jogo, até da intensidade. Então, para mim, foi uma mexida de promover a estreia muito arriscada, contando na cabeça do Paiva. Vou colocar um atacante, o cara tecnicamente, vou aumentar o placar e jogar tranquilo. Um centroavante como o Mastriani, talvez até ter um pouco mais de contra-ataque de velocidade, e não aconteceu isso. Só que ele não contou com o cenário do outro lado de um técnico que mexeu também para ter mais a bola, para jogar, tirar essa posse do Botafogo e esse conforto. Bom, rapaziada, o Botafogo começou o jogo um pouco pior. Depois dos 10 minutos, tomou conta do jogo no primeiro tempo, teve boas chances, desperdiçou gols, fez 2 gols de cabeça e mostrava que pelo alto teria melhores chances. O Jesus quase fez um outro de cabeça antes de fazer o dele, né? Forçou o goleiro Freire a fazer uma boa defesa. No segundo tempo, o Botafogo, em vez de manter a forma de jogar e ampliar o placar, que estava facinho não, estava com a cara de ser ampliado, o Paiva, para mim, errou em botar o Correia, e o Correia com a rotação bem abaixo dos demais, ele fora de posição, ainda procurando a posição, ali meio perdido, entrosamento 0, então ele meio que piorou o time, e o Botafogo já não tinha superioridade numérica no meio campo, mas tinha os jogadores nas pontas que vinham ajudar, colaborar e tal, como Savarino e Arthur, para equilibrar um pouco. Perdeu totalmente essa referência, porque o Savarino veio fazer o meio e o Correia veio fazer a ponta e largou a ponta para ir para o meio. Então foi uma bagunça toda. O Igor Jesus, que vinha buscar jogo e ajudava no meio de campo também a buscar a bola antes do meio de campo para levar para o ataque, estava na área, então ele perdeu o contato com o time. Essa mexida atrapalhou muito o Botafogo, que tomou um banho de bola, que eram 5 meias do Seattle Sounders, contra só 2 do Botafogo. A gente foi engolido ali, a marcação-pressão deles subiu, e Barbosa e Jair não conseguiam sair com a bola do campo de defesa. Então foi um Deus nos acuda. O Seattle não empatou o jogo por falta de pontaria. Teve um lance que eles furaram, acho que foi o De La Vega furou uma finalização, entre outras chances que eles tiveram. Então foi mais sorte que juízo, mas o Botafogo ganhou. Isso importa muito mais, porque num tiro curto como é uma Copa do Mundo, né, seja de seleções ou de clubes, quando você ganha, não digo que o Botafogo vai ganhar a Copa do Mundo de clubes, né? Isso não é o que eu tô falando, mas quando você encerra a Copa do Mundo de clubes, poucos lembram de como é que foi sua campanha na fase de grupos. O que importa é passar e no mata-mata virar outra competição. Mata-mata, tu conseguiu um empate que foi para os pênaltis, tu classificou. Então, o que importa muito mais é o resultado do que a atuação. Quem lembra que a Argentina sofreu para a Arábia Saudita na fase de grupos de 2022? Ela foi campeã, ninguém lembra disso. Quem lembra que a Alemanha sofreu, acho que foi para a Argélia nas oitavas de final em 2014? Pouca gente lembra. Então o que importa mesmo é depois o final da campanha, não o início. Lembra muito mais de qual foi seu último jogo do que qual foi o primeiro. Então, se a gente conseguir a classificação, esses 3 pontos, mesmo que jogando um futebol ruim, será muito mais importante do que se tivesse jogado bem e empatado, como foi o Palmeiras com o Porto, né? Fala, galera, eu sei que geral aqui é fã de futebol, certo? Mas o que seria de um bom jogo sem uma boa camisa do seu time? Agora imagina poder comprar aquela camisa modelo torcedor ou até modelo jogador, igualzinha do jogo, com a melhor qualidade e o menor preço do mercado. É disso que eu tô falando, é por isso que eu venho apresentar pra vocês a Jet Sport. Essa loja que é referência quando o assunto é material esportivo de qualidade. Tem as camisas de futebol, modelo jogador e torcedor, tem as retrô, tem de NBA, isso mesmo, imagina,
trajadão de Boston, de Golden State Warriors pra ver aquela NBA marota na ESPN. E tem mais, tem kits infantis, tem casaco corta-vento, tem short, tem modelo feminino, tem manga longa, tem manga curta, tudo pra você que não abre mão do estilo e conforto na sua camisa do time de coração. E o melhor de tudo, preço imbatível, incomparável no mercado e a qualidade que ninguém supera. E vou te falar, não é um cliente de divulgação qualquer, eu sou cliente deles há mais de 10 anos, eu confio, eu aprovo, eu sou cliente, cara. Todo mundo que conhece, compra, vira cliente fiel, não larga nunca mais. Com várias opções incríveis de descontos e promoções no site, como frete grátis, a taxa do Haddad tu não paga, promoção compre 2 e leve 3 e muito mais. Então não perca tempo, galera, acesse o site JetSport, aqui na descrição tem um link para vocês, corre lá e não percam as ofertas incríveis de lançamento do site. É 100% confiável, eu garanto, vem para JetSport, você também. Então é isso, pessoal, ficamos por aqui. Relembrando, ó, quando esse canal aqui bater 5 mil inscritos, como um agradecimento a vocês todos que ajudaram a erguer esse canal e também a salvar o outro canal, a erguer o 2.0 e a salvar o canal principal, vou sortear uma camisa do Fogão da JetSport para vocês, tá? Regras, já falei, quando bater 5 mil inscritos aqui no canal reserva, a gente faz o sorteio, tem que estar inscrito o vencedor nos 2 canais e, logicamente, tem que mandar um Pix, mas é só de centavos, manda centavinhos, só para você aparecer nos meus Pix. Não precisa ser um Pix de 10 reais, não, é um Pix de centavinhos, só para você aparecer a listagem do meu banco lá de Pix, porque é por lá que eu vou sortear um nome e a pessoa vai ser a vencedora. Então, eu preciso que vocês, né, mandem 1 centavo, 2 centavos, não interessa, tá? Não faz diferença pra mim, é só agradecer vocês, mas eu acho justo que também quem não doou, mas ajudou dando like, se inscrevendo, compartilhando meu pedido de ajuda na época, também ajudou muita gente, então merece concorrer a esse presente que eu vou dar pra vocês, tá bom? Muito obrigado pela ajuda, salvamos o canal, vamos seguir trabalhando e agora é fogão no Mundial e daí pra frente é só pra cima. Vamos pra cima, um abraço a todos, até o próximo vídeo, valeu! Curta, comente, compartilhe, né? Faz aquele passo a passo todo, tá? E aqui embaixo tem link do JetSport pra você comprar a melhor camisa que você quiser, tem todos os modelos lá, tá bom? Um abraço, fui!